lançar e responder alguns dos principais desafios das nossas organizações e também sensibilizar os nossos titulares sobre o impacto e a importância desse fenômeno internacional que, sem dúvida, veio para ficar. A nossa sessão de hoje vai ser dedicada aos desafios da gestão do exercício de direito dos titulares de dados pelas nossas organizações. A gente vai partilhar na prática como tem sido feita essa gestão aqui no espaço europeu, alguns dos principais ditames legais para as nossas organizações e também partilhar um pouquinho a nossa experiência na aplicação de tecnologia e automação de ponta, como a resposta aos vários desafios que essa gestão tem trazido para os nossos negócios. Hoje eu terei o enorme prazer de moderar aqui a nossa sessão com dois perfis muito feras aqui na vertente de proteção de dados. Primeiro, a Maria Guedes, a nossa analista funcional de gestão da informação e proteção de dados da QuidGest, que é certificada pelo IAPP, e o Diogo Souza, Business Development e Partnership Manager da Piwik Pro, responsável pela expansão do negócio e da marca da Piwik na Península Ibérica e no mercado Latam. A Piwik é nossa parceira estratégica para a proteção de dados, é especialista em Marketing Analytics e gestão de consentimento, é reconhecida por uma série de marcas a nível internacional como uma das melhores alternativas de mercado nesse momento, a Google Analytics, especialmente para setores em que a informação e a gestão da informação pessoal dos seus clientes é crítica e deve ser feita com especial cuidado. Me apresentando também, meu nome é Maria e eu sou Country Manager da QuidGest no Brasil. Para quem não nos conhece, a QuidGest é uma tecnológica com mais de 30 anos de experiência em transformação digital de algumas das principais organizações a nível mundial. A gente faz desenvolvimento de software através do uso de automação e inteligência artificial aplicada à geração de código, que permite que a gente consiga desenvolver ferramentas com 1/10 do tempo. Para quem estiver interessado em conhecer um pouquinho mais sobre a nossa plataforma de automação de código, podem acessar a nossa página genio.quidgest.com para darem uma olhada. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu peço a todos os participantes que utilizem o chat para irem partilhando dúvidas e questões. No final, a gente vai ter uma ronda de perguntas e respostas diretamente para os nossos oradores. E a gente pede aí a cooperação de vocês para a gente lançar aqui umas perguntas pertinentes para falarmos um pouquinho mais sobre o tema. Então, vamos lá, né? E aplicando aqui a ordem Maria, Diogo, Diogo, Maria. A primeira pergunta que eu vou lançar aqui para os nossos fantásticos oradores é: a nível prático, e de 2 anos de entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, como foi para vocês receber essa notícia e a vertente de sensibilização sobre os direitos dos titulares, pensando nas duas perspectivas, como negócio e como consumidor, não é? Como a gente recebeu essa informação e como é que a gente tem aplicado na prática os nossos direitos e quais foram as principais dúvidas e desafios que a gente sentiu na pele aí nessa entrada inicial em vigor do nosso regulamento europeu. Maria, se quiseres ir primeiro. Ok, era isso que eu ia perguntar, quem é que vai primeiro? É muito engraçado pensar nesse processo inicial, porque como sabem, e eu acho que a experiência é muito semelhante no Brasil, ou pelo menos da nossa leitura é muito semelhante, que é, há uma parte em que houve um grande entusiasmo com os novos direitos que o regulamento oferecia. Toda a gente queria ser esquecido por toda a gente, ainda para mais o regulamento veio num contexto e numa fase em que se estava a debater, não sei se lembram, a questão da indexação do Google e a questão de ter direito a que o Google não indexasse o nosso nome em documentos públicos e tudo mais, e portanto, e aí digo mais do nosso processo aqui, foi a histeria com o direito ao esquecimento foi enorme. Toda a gente queria ser esquecida e para ontem. Mas depois, quando se tratava de estudar ou perceber o direito no seu, como é que eu ia dizer, na totalidade e as limitações que ele tem, aí já não era bem igual, não é? Porque, por exemplo, sempre que nós respondíamos, olha, mas para efeitos de contabilidade, as empresas têm que guardar as faturas X anos, se for uma fatura de determinado tipo, ainda são mais anos. As pessoas quase que, aqui ali atrás, as pessoas sentiam-se traídas. Então, mas eu posso ser esquecida, eu posso, mas isso tem limites. Não é um esquecimento absoluto e permanente. E, portanto, os últimos 2 anos têm sido muito de aprendizagem de como o regulamento sim veio dar novos direitos aos titulares,
sim, podem fazer novas perguntas e têm, mais do que isso, direito às respostas, mas tem limitações, não é completamente absurdo, não é completamente automático. E, portanto, eu acho que tanto da parte do titular como da parte das empresas tem sido um processo de aprendizagem. Não sei se é essa a tua experiência, Diogo. Diogo, tens o microfone desligado. O microfone desligado. Ótimo, podemos seguir assim até o fim da sessão. Eu pessoalmente, a minha experiência é muito eu tenho uma experiência na perspectiva de estar parte de um negócio muito orientado na componente digital, antes de estar na Piwik Pro, e juntei-me e sou parte da Piwik Pro pós a implementação da RGPD. Ou seja, eu vivi os papéis pelo ar e as secretárias pelo ar e o pânico que existiu dentro de uma organização com o que é o RGPD e a implementação e o que é que temos de fazer, e vamos ter que ver o que é que temos em ficheiros de Excel, de informação de clientes e etc. Ou seja, porque este tipo de situação acontece. E ainda agora, pelo menos pela vossa experiência, suponho que vocês tenham este tipo de contacto, que muito do que é feito a nível de manter informação é tudo à base de folhas de cálculo, spreadsheets, não é? Uhum. Eu vivi esse período e o complicado que foi para as empresas exatamente terem uma orientação em como fazer isso. E depois estou no outro lado, numa parte em que ajudamos as organizações a ter uma melhor percepção, mais na parte orientada para cookies e na vertente digital. Como consumidor, vejo com o que acontece muito na prática, e o que comecei a ver é ter paredes intermináveis de texto, muitas vezes, só para eu poder entrar num site e ver alguma coisa. É uma experiência, em muitos casos, que é uma experiência que muitas vezes é desagradável entrar em certos sites, porque não dão muita escolha a nível do consumidor, a nível de como é que esses dados são processados, pelo menos na vertente online. E depois também já vamos falar na parte que é quase um consentimento cosmético, que é que as pessoas muito bem nem têm noção, que é uma pessoa entra no site, olha, aceita ou rejeita cookies? Rejeito, obviamente, mas quem tiver algum conhecimento mais técnico e puder analisar depois o que é que acontece numa perspectiva até de consola do browser e etc., mesmo com add-ons no Chrome é possível ver isso, podem ver que os dados continuam a ser enviados para entidades que as pessoas nem sequer fazem bem noção. Ou seja, eu vivi de vários ângulos todo este período de implementação e de adequação à RGPD. Passados 2 anos, acho que continuam muitas questões, e pessoalmente espero que no Brasil e a LGPD poderá ter uma vantagem em relação ao que acontece na Europa, porque nós na Europa temos uma RGPD, mas depois temos vários DPAs, ou seja, várias entidades de proteção de dados locais que aplicam diferentes interpretações da mesma RGPD. E eu vejo isto, pelo menos aplicado só à temática de cookies. Eu nem sequer quererei imaginar o que é que será aplicável a nível de gestão de contactos telefónicos, a gestão de informação de clientes. Isso depois deixo seguramente para uma entidade ou uma solução como a Quidgest para ajudar os clientes nesse processo, porque só de pensar dói. Com certeza. Para vocês terem uma noção, a Maria passou pela vertente de titular de dados, maioritariamente no espaço português, mas o Diogo, nesse momento, ele está na Polônia, ou seja, apesar da gente ter um regulamento geral, e puxando aqui um pouquinho o que o Diogo estava falando, a gente tem realidades um pouquinho ou bastante diferentes, passando de país para país. Não é? A nossa experiência aqui portuguesa deve ter sido, sem dúvida, bastante diferente da experiência polaca no que toca o processo de adaptação para a proteção de dados, e também a maneira como os próprios consumidores, o próprio cidadão foi sensibilizado antes do processo de entrada em vigor da lei para como exercer os seus direitos de uma maneira correta, não é? E isso é
passo aqui para a pergunta número 2 que eu tenho para lançar aqui para os nossos oradores, que é o que isso tem implicado, a gestão operacional propriamente dita do exercício de direitos do titular de dados, o que tem implicado para o nosso negócio, não é? Quais têm sido os principais desafios, sendo que um dos que a gente tem falado ultimamente, e até mesmo passando aqui também para a realidade brasileira, é mesmo a falta de sensibilização do cidadão para a questão da proteção de dados, como é que o cidadão deve exercer a proteção de dados, os seus direitos de maneira correta, não é? Mas que outros desafios podem ser levantados aqui a nível de operacionalidade, não é? Do que é gerir contatos, pedidos às vezes absurdos, um pouquinho fora do que está ligado à proteção de dados dos nossos consumidores, não é? Então, talvez aqui começar ao contrário. Diogo, você pode dar o teu input primeiro, depois a gente passa para a Maria. Ok. Eu, aplicando até o nosso próprio exemplo aqui na Pilic Pro, passa publicidade, obviamente, mas nós primamos por algo que eu penso que é muito importante, que é, há que explicar às pessoas que tipo de informação é que é coletada, mas não é explicar, neste caso, em português ou inglês, e não explicar em legalês, e não explicar com paredes de texto que as pessoas se perdem nessa informação. Há, inclusive, foi partilhada há pouco tempo uma informação muito interessante que explicava quantos dias uma pessoa duraria a tentar ler os termos e condições completos da Microsoft, por exemplo, quando está de acordo com um serviço. E estamos a falar de 2 ou 3 dias, se fôssemos a ler esses termos e condições de uma forma pausada e moderada a chegar ao final. Ou seja, são pergaminhos de informação que teríamos de ler. E neste caso, eu acho que o que fará sentido é explicar de forma muito sucinta às pessoas que tipo de informação é que é coletada, e eu falo pelo menos numa vertente digital. Dar uma educação, entre aspas, a explicar, nós coletamos informação para efeitos de analytics e para efeitos de automação de marketing e para efeitos de remarketing. Para analytics quer dizer o propósito é X, Y e Z. Os dados pessoais são estes e estes. Ou seja, eu posso aqui partilhar o meu ecrã muito rapidamente, só mesmo para dar o exemplo de forma mais visual, porque acho que fará mais sentido. Ou seja, este é um típico exemplo do que nós fazemos aqui na Pilic Pro, ou seja, é muito claro e é muito conciso na informação que nós fornecemos, ou seja, nós não nos escondemos atrás de legalês, não nos escondemos atrás de paredes de texto intermináveis e dizemos que a pessoa quais são os diferentes tipos de consentimento que são dados, qual é o propósito dos dados para os quais nós processamos esta informação, e dizemos ainda às pessoas quais são os direitos que têm de exercício desses mesmos dados. Caso não estejam satisfeitos, porque há sempre essa possibilidade, e seguramente no Brasil creio que será essa uma preocupação, é quais serão as alternativas caso não tenhamos satisfeitos. No nosso caso em particular, temos um DPO, ou um DPA neste caso, que pode ser contactado para esse propósito. E explicamos de forma muito clara o que é que acontece quando uma pessoa quer exercer esses mesmos direitos. Ou seja, pode enviar-nos uma mensagem, de que forma até é que essa mensagem será processada, e explicamos inclusivamente em que é que consiste todo o processo. Ou seja, mais do que a informação que é coletada ou não, porque muitas vezes, tal como vocês seguramente experienciaram esse problema a Maria mencionava a questão das faturas, por exemplo, é também uma questão de uma perspectiva digital, ou seja, é perceber o que é que, no digital, que tipo de informação é que pode ser processada e exatamente para onde é que essa informação é enviada, porque já estamos depois a falar, em muitos casos, de informação que é partilhada com outras entidades ou outras empresas, como CRMs e etc., e pedir a uma solução
neste caso a Tilic Pro, que possa ter acesso a bases de dados de outras empresas ou de outros produtos que não estejam interligados de maneira nenhuma, é um processo bastante complicado. Mas daí parte depois o papel das empresas em explicar um pouco em que é que consistem esses direitos. É um pouco também um papel de educação, não é de educação nem tanto, mas mais um papel de sensibilização, é essa a palavra, exatamente. Ok. Maria. Pois, essa questão da sensibilização é muito no seguimento daquilo que nós até tentamos fazer ou ver esta questão dos direitos dos titulares como uma oportunidade. É uma oportunidade da empresa ter, mostrar um serviço e uma qualidade de serviço, uma capacidade de resposta. Especialmente tendo em conta este contexto de novidade, ou seja, quer no Brasil, quer cá, isto é uma novidade, é uma nova componente. E, portanto, até no mesmo, essa questão que estavas a dizer de expectativa de centralizar num só sítio toda a informação de onde é que estão, ou seja, a Sara chega e diz: eu quero saber onde estão todas as localizações dos meus dados. Isto é uma resposta que não é do tipo lista das compras. É uma resposta que exige explicação, porque às vezes há dados que estão 3 dias num sítio, não vivem, como é dizer, em permanência lá. Portanto, e muitas vezes os titulares fazem esta pergunta assim quando não é bem isto que querem. Ou seja, muitas vezes a pergunta é feita do eu quero saber onde estão os meus dados, quando no fundo, afinal, mais de onde é que estão é o que é que fazem com eles. Ou seja, isto é tudo uma questão de sensibilização. E a questão da oportunidade para as organizações, sempre é engraçado, nós temos um cliente nosso e nós temos contado isto e acho que já tivemos a visão de outros clientes, entretanto, é que, por exemplo, criaram a oportunidade de fazer disto uma questão de honra. E, portanto, quando há pedidos por parte dos titulares, no fim, quando, por exemplo, um titular faz um pedido de informação ou pede a eliminação dos dados, sai um diploma cheio de cores e autocolantes a dizer e certifica-se aqui que este titular só tem os dados que queria, não sei aonde, e vem cheio de frufrus e eles estão a tentar fazer daquilo ou seja, como é que eu ia dizer? Um atendimento de qualidade. E isso vem muito no sentido esta questão de oportunidade de comunicação com sensibilização. Nós também tentámos plasmar isso no nosso sistema. Nós, para além de termos o portal do titular, que permite ao titular vir diretamente colocar os pedidos, portanto, é um novo canal de comunicação com a empresa, o que, pronto, não é uma alternativa para toda a gente, tendo em conta que muitas vezes já existe um balcão único, já existe um CRM, já existe uma data de coisas, já existe um canal digital. Nesses casos, nós normalmente integramos. Mas, portanto, uma das configurações e que nós fazemos questão que todos os clientes tenham, eu até vou aproveitar para mostrar, eu neste caso vou mostrar o interno só para ser mais rápido. Já conseguem ver, né? Sim. Sim, Maria. Pronto, é que nós associado, ou seja, isto é o formulário de colocação do pedido, pronto, eu estou a entrar como administrador, portanto estou a ver a área de análise, mas por uma questão de sensibilização nós temos a tal questão de conseguir classificar um pedido como ilegítimo e de conseguir prorrogar o prazo, exatamente porque nem todos os pedidos são iguais. Há pedidos que são de resposta imediata e há pedidos que exigem alguma análise. Nós, em questões de sensibilização, o que acontece é que aparece aqui como aparece ao titular. Associada a cada assunto, nós temos uma nota explicativa, cá está, de aplicação e de limitação desse pedido. Ou seja, ok, nós aceitamos e temos este canal para que coloque perguntas e exerça os seus direitos como o regulamento o exige, mas neste caso tenham atenção a esta nota. E esta nota é perfeitamente livre e fica configurável de acordo, assim como os assuntos que estão a ver aqui. É perfeitamente configurável e adaptável a cada uma das necessidades, porque a verdade é que nós temos contextos, como eu ia dizer. Nós vamos ter canais com o cliente, vamos imaginar um clube de futebol, vai ter, de certeza, o canal vai ser aproveitado para fazer reclamações e determinados tipos de assuntos que se calhar no contexto de um banco não vão acontecer, se calhar no contexto de uma escola não vão acontecer. E, portanto, esta componente de aproveitar para fazer uma boa comunicação e direcionada ao titular é importante. E nós, nesse aspecto, o nosso sistema é de gestão de exercício dos direitos titulares e, portanto, as cookies nós temos feito sempre através da parceria com a PIWIC, mas grande parte
e motivação dessa parceria é exatamente a preocupação, lá está, com a explicação ao titular e a apresentação da informação, porque eu acho que a chave desta situação é a comunicação, é a explicação e, portanto, sensibilização do titular, porque é só através disso que isto se torna uma oportunidade de um serviço melhor e de uma melhoria contínua. Não sei se isto responde a todos os teus pontos, Maria, que às vezes estranho, mas... Eu acho que sim, aproveitando aqui para também fazer recapitular todos os pontos que foram levantados aqui pelo Diogo e pela Maria. Ou seja, a gente tem um primeiro ponto a nível de gestão operacional dos titulares de dados, que é quem normalmente faz essa gestão operacional não é uma equipe de conformidade, não é? É uma equipe operacional, é uma equipe de helpdesk, é o pessoal da ouvidoria, é o pessoal que vai estar fazendo o acompanhamento do cliente, maioritariamente, não é? Então, o ponto que tanto o Diogo como a Maria enalteceram, primeiramente, é a transparência, não é? É a possibilidade de você conseguir explicar de uma maneira muito simples para o seu titular, independentemente do tipo de titular que você tiver, se você tiver ser cliente de um banco, ou de uma equipe de futebol, ou por aí vai, não é? Explicar para ele de uma maneira mais simples possível, sem legalês, como diz aqui o Diogo, né? Sem linguagem jurídica, o que está por detrás daquele pedido, se o pedido faz sentido, tendo em conta a relação que o titular tem com a organização, não é? E explicar para ele também que a nível legal, por algumas outras leis que são complementares à proteção de dados, não é possível, em alguma situação, fazer alguma eliminação de dados, ou uma questão assim também, para conseguir explicar para o titular o porquê dele não conseguir exercer o seu direito daquela maneira, não é? E sensibilizando o titular para que ele vá exercendo e tenha um conhecimento cada vez mais pormenorizado de como é que ele deve exercer o seu direito de maneira correta. E para já também, aproveitando aqui outro paralelismo que foi, e outro ponto que foi enaltecido aqui, é a questão dos canais digitais. Ou seja, e aproveitando também o movimento que a gente tem visto agora nos últimos meses, até pela situação pandêmica, de tudo aquilo que a gente estava habituado a fazer presencialmente, via balcão, etc., a gente começar a fazer através de canais digitais, e a questão da transformação digital desses canais com os nossos clientes também ser um ponto positivo para a garantia do exercício de direito dos titulares, para a garantia da transparência e para a garantia da proximidade do negócio com o seu cliente, não é? E isso é o que faz a diferença, essa proximidade, essa clareza, essa transparência, essa confiança que é transmitida pela organização ser bastante clara e bastante positiva para o cliente. E, por fim, pegando diretamente a questão dos canais digitais, que é provavelmente, para as organizações que já apostaram nesse meio, não é? Temos organizações que têm 20, 30, 40 canais digitais disponibilizados. Como você conseguir gerir isso tudo de uma maneira centralizada, aplicando as políticas de cookie, aplicando a questão de gestão do consentimento, né? E aí a questão da centralização operacional e a desmaterialização de algum tipo de processos, permitir que, através de um mesmo canal, você consiga receber e tratar desses pedidos de uma maneira mais otimizada. Então, recapitulando aquilo que foi aqui discutido, não é? Os pontos principais é, sem dúvida, essa questão. E eu acho que é um ponto também interessante para a gente avaliar, que, de fato, a questão da sensibilização dos titulares de dados é extremamente importante. Se aqui, no espaço europeu, que, de alguma forma, o consumidor mais leigo, menos leigo, já tinha algum tipo de proteção ligada à vertente dos seus dados pessoais, no Brasil nós sabemos que a realidade é bem distinta. Nós damos o nosso CPF para aceder à internet do shopping, não é? Ou quantas perguntas que são feitas na farmácia que a gente dá os nossos dados pessoais sem pensar duas vezes, até mesmo uma chamada telefônica. Você criar uma cultura à volta da proteção de dados, sensibilizar o cidadão. Se as empresas, né, se as organizações não estiverem inseridas nesse processo, vai ser muito complicado a gente conseguir ter essa abrangência tão grande e fazer essa sensibilização a tempo, né, da entrada em vigor, no caso brasileiro, da Lei Geral de Proteção de Dados. Outro ponto que eu gostava de perguntar para vocês, e talvez isso mais que parece aqui que todos os temas que a gente está abordando são bastante complexos, não é? Que a gestão operacional dos titulares de dados é um ponto complexo, complicado, difícil. Para vocês, o que é o beabá a nível de gestão da proteção de dados e principalmente da gestão dos titulares de dados? O que tem que ser garantido pelas organizações? Por onde começar? Quais as principais preocupações a ter
dentro de casa, para a gente conseguir aplicar isso e pensando numa visão holística, seja a entidade que já tem canais de comunicação digitais, seja a entidade que está começando a dar os primeiros passos a esse nível e a criar um canal direto com os seus clientes, né? Que primeiros passos devem ser dados e que preocupações devem ser postas em cima da mesa na criação de um plano para o exercício dos direitos dos titulares de dados. E aí, fazendo agora ao contrário de novo, Maria primeiro, depois o Diogo. Bem, aí, então, quer dizer, na área dos titulares, nós temos 3 pontos-chave que têm que ser pensados. Ou seja, uma é ter um procedimento ou uma política de privacidade base. Ou seja, em qualquer procedimento ou nova atividade da empresa, estou a tentar responder, como é que eu ia dizer, o mais área de negócio free possível. Ou seja, sem entrar em bancos, clubes de futebol ou escolas, sendo os meus 3 exemplos do dia. Ou seja, a primeira coisa é ter uma política de privacidade, ou seja, ter uma noção de, no mínimo dos mínimos, nós cumprimos com isto. Ou seja, a nossa política para os dados, ou o nosso uso para os dados indispensável é este. Quer isto inclua, e atenção, isto é uma das grandes, e isto não sei, é das coisas que me fez mais confusão quando entrei para a proteção de dados, que é o regulamento não vem impedir a venda dos dados. O regulamento não vem impedir fazer leitura da utilização do site, não vem impedir quase nada, honestamente. Ou seja, o regulamento só veio pedir que se tivesse em conta, que tivesse registado e cuidado com o que é que se faz com esses dados. Portanto, daí eu achar que o primeiro passo será a empresa ter noção de qual é a política deles, que procedimentos têm, que cuidados têm, e já agora, se houver buracos nesses cuidados, criar um plano de melhoria, não é? Uhum. A segunda fase é criar uma estrutura de consentimento, ou seja, de como comunicar ao titular e de como pedir ao titular, caso seja necessário, ou seja, quando tivermos atividades de tratamento que exigem o consentimento explícito do titular, ter um mecanismo, por mais rudimentar que ele seja, desenhar um mecanismo para que o titular tenha acesso a essa informação e que o titular consiga responder sim, não, de forma simples. E em terceiro ponto, centralizar, lá está, criar um canal ou um ponto de acesso em que os titulares consigam comunicar e dizer eu quero ser esquecido, eu quero saber o que fazem com este dado e este tipo de poderem exercer os seus direitos, no fundo. E não tentar responder a todos os desafios da lei à primeira. Ou seja, a lei não obriga a que comece tudo no dia 0. Podem fasear, ou seja, chegar ao dia 0, convém terem tudo planeado, mas não tem que estar tudo implementado e ao nível 300% perfeito, como se pensa que é necessário, né? Como se pensa que é necessário. Ou seja, o ideal é ter um plano de melhoria que daqui a um ano eu sei que vou conseguir estar no nível 50. Mas eu no dia 1 posso começar no nível 10 e ir crescendo no nível de complexidade e no nível de resposta. Porque, por acaso, é engraçado e eu há bocado esqueci-me, ou nem não me ocorreu, mas não é só o titular que tem que ser sensibilizado. A própria equipa de conformidade nem sempre tem todo ao mesmo nível de à vontade com o tema. E quem diz a equipa de conformidade, realmente são 5 pessoas. Às vezes acontece serem 5 pessoas com uma empresa de 3.000 colaboradores. Às vezes é preciso que a equipa de conformidade tenha tempo para ensinar a restante equipa, a equipa que está no atendimento ao cliente, a equipa que vai ser a de infraestruturas, sim, todos os engenheiros informáticos gostam muito da proteção de dados, vamos não esquecer esse ponto. Mas para mim são esses 3 pontos. Diogo, não sei se... A minha perspectiva não é uma perspectiva tão holística de como vocês na Quidgest têm, porque a minha perspectiva é mais focada apenas na questão do digital e no que acontece, por exemplo, a nível de sites ou aplicações. Mas tenho algumas experiências diretamente com o tipo de pedidos e o tipo de requisitos que nos chegam. E indo a reboque do que mencionavas da parte de não querer que seja tudo perfeito desde o início,
E se o Brasil e a LGPD quiser pegar no exemplo do que é que se tem passado na Europa atualmente, ao fim de 2 anos de RGPD, ainda está tudo muito a ser ajustado ao momento, ou seja, há coisas que vão sendo ajustadas. A Espanha regula as políticas de cookies a cada 3 meses ou 4 meses, mediante algum feedback ou chamemos lobbies de determinadas organizações. Ou seja, a própria ICO no Reino Unido também vai regulando esse tipo de regulamentação que eles têm, e eu vou mostrar apenas uma headline que é muito significativa do que quero explicar, que é, por exemplo, traduzindo, ICO, ou seja, o DPA no Reino Unido, após aplicar os seus próprios critérios de gestão de consentimento no site, perdeu 90% do tráfego que tinha até o momento, ou seja, passou de 110 mil para um número de ordem dos 10 mil. Ou seja, existirá sempre um determinado... uma lei é ou não é, mas depois existem interpretações. E é também aqui um pouco que as empresas necessitam de analisar e ter em consideração que tipo de interpretações é que vão fazer deste tipo de dados. Porque neste caso da ICO, por exemplo, o que aconteceu foi, ou a regulamentação deles é tão radical que o que leva é que, quem tem um site, essencialmente, como é que vai, de forma prática, avaliar o que é que acontece no site? Porque isto é praticamente uma informação essencial. Já não estou a falar depois de dar consentimento para cookies que enviam informação para os mais variados canais e para advertisement e etc. Já nem sequer falo nesse tipo de cookies, porque esses são outra história. Mas lá está. Este é um exemplo em que as empresas também terão que ter em consideração que este tipo de leis irá ser sempre revisto e irá sempre ser necessário ter alguma flexibilidade para, pelo menos, assegurarem-se que cumprem o básico. Ou seja, se uma pessoa entra no site, pelo menos solicitem o consentimento para partilhar informação ou dados pessoais para efeitos de remarketing, ou seja, aqueles anúncios que vão atrás da pessoa cada vez. Uma pessoa vê uma televisão, depois passado um terceiro site que vai visitar, vai ver um ecrã da LG ou da Samsung 5 ou 6 vezes no canto superior do ecrã. Ou seja, isto é um exemplo de remarketing. É esse tipo de situações que as empresas têm de estar um pouco cientes e não entrar numa onda de 8 ou 80, ou seja, eu não tenho nada agora, mas agora quero tudo. Ou seja, vou querer implementar tudo para ser compliant e depois vamos entrar mais num processo de estar preocupados com cumprimento total de uma regulamentação e não tanto com assegurar que o negócio de facto subsiste de forma lucrativa. Sim, nesse aspecto até lá está a tal questão da melhoria contínua, de não ter os 800% à primeira, porque até cria entropia, ou seja, a tendência não é que o plano ideal ou a conformidade total esteja errada e não seja um objetivo, agora é não tentar montar um império em 2 dias, ou seja, definir que, ok, o nosso objetivo máximo é isto, então uma meta há 1 ano, há 2 anos, tentar ser, como é que eu ia dizer, racional na implementação, não tentar ter tudo de um dia para o outro, porque não compensa. A tendência é que não conseguem nem os 800 e a tendência é que quando se fala meio os 800, nem o 8 fica lá muito bem. Ou seja, as empresas têm um pouco, às vezes há um cenário, eu gosto muito de alguns exemplos práticos que vejo no dia a dia, ou seja, é uma pessoa estar num hospital e, por exemplo, não poder ter o nome na cama devido à RGPD. Por exemplo, aqui aplica-se isso. Não há nomes nas camas porque pode abrir um precedente ou uma violação da privacidade do utente. Mas depois eu vou a uma farmácia e a pessoa está-me a perguntar em alta voz qual é o meu número de segurança social ou como é que eu me chamo, ou em alta voz eu tenho que dizer para todas as pessoas que estão na farmácia como é que eu me chamo, qual é a minha morada. Ou seja, são comportamentos que uma pessoa até leva no dia a dia como uma circunstância natural,
mas depois parte também da tal sensibilização e das empresas às vezes preocuparem-se muito com o que é miudinho e com coisas que às vezes até são um pouco mais básicas e estão mesmo à frente do nariz e requerem um pouco mais de atenção. Então, basicamente, manter os primeiros passos seria, obviamente, entender a política de privacidade, como a Maria estava dizendo, mas manter, pelo menos uma fase inicial, o beabá montado dentro de casa, não é? Ou seja, eu rever os meus canais digitais, ok, dentro dos meus canais digitais eu tenho maneira de gerir o consentimento, como é que esse consentimento está sendo gerido? A nível de cookies, eu estou aplicando as cookies da maneira correta, eu tenho cookies diretamente nos meus sites aplicados de maneira correta, e eu consegui pelo menos deixar esse plano inicial montado. E aí, às vezes é um pouquinho difícil para as entidades que ainda não estão passando pelo que é a proteção de dados, no caso brasileiro em específico, a ideia de que isso é um processo de melhoria contínua, de que a gente não precisa de ter tudo pronto com a entrada da lei. A gente tem conversado com uma série de entidades no Brasil que acordaram porque existe agora, não sabemos ainda se vai haver entrada em vigor oficialmente da lei em agosto ou se só em fevereiro do ano que vem, mas de qualquer das maneiras o tema está tão presente, mesmo com a questão da pandemia, que acordaram e de repente eu tenho que preparar tudo dentro de casa, eu tenho que fazer tudo com urgência, tudo em cima do joelho e fazer as coisas em cima do joelho obrigatoriamente significa que as coisas não vão ficar bem feitas, maioritariamente, às vezes, não é? Então, de fato, a gente começar pelo beabá, preparar as coisas de uma maneira, deixar transparente também para o próprio titular, para o consumidor, como é que ele deve fazer o seu pedido, ter aquilo bem mostradinho no site ou no canal digital, olha, é aqui que vocês se dirigem para vocês fazerem os pedidos de vocês, etc e tal. Mas outra questão que talvez seja interessante a gente conversar aqui, que é, daquilo que a gente vê, a proteção de dados é holística, não é? Pegando aqui o que o Diogo está fazendo, que o foco da Piwik é um pouquinho mais a vertente digital a nível de marketing, mas depois a gente pega a vertente da Maria, como ela estava falando, e vai mais para a equipe de conformidade, ou seja, e dentro de casa, como organização, quem vai garantir a proteção de dados dos nossos negócios são nossos funcionários, não é? Acima de tudo. É a nossa equipe de marketing, é a nossa equipe comercial, é a nossa equipe de RH que está gerindo os dados pessoais dos nossos funcionários. Ou seja, exige também uma cultura de proteção de dados dentro de casa. O que vocês acham que deve ser o ponto principal para a gente garantir que se crie essa cultura? Tendo em conta, por exemplo, que talvez para uma equipe de compliance, ou para um departamento jurídico, ou para um cara da área de TI ou de segurança da informação, seja mais simples falar sobre esse tema, mas talvez para uma equipe de marketing, uma equipe comercial, nem tanto. Como é que a gente garante isso, sabendo que há vários níveis de maturidade dentro de casa, não é? Como é que a gente cria, como é que a gente lança essa cultura organizacional dentro de casa? O que vocês acham que seriam os primeiros passos? Que desafios é que a gente... Maria também pode partilhar também por os nossos próprios desafios dentro de casa aqui da QuidGest, quando a gente se preparou para entrar no vigor da RGPD. O que vocês acham que são os principais pontos para garantir que isso se mantém vivo dentro de casa? Nós, pelo menos aqui na Piwik Pro, nós não só por uma empresa de praticar o que fala, mas também por uma questão de certificação, a tal certificação do ISO 27001, é uma certificação que para nós não é apenas e só escrito no papel, porque nós temos um DPO que entre aspas, até é bastante intimida até um pouco, e nós temos que nos assegurar que esse tipo de questões e esse tipo de tudo o que seja associado a como é que os dados são mantidos, onde é que são mantidos, quais são as mesmas políticas que temos no escritório, por exemplo, por coisas muito simples como se alguém entra no escritório, a pessoa está na recepção, mesmo não passa da recepção e está sempre alguém a observar o que é que essa pessoa faz. Nunca deixar uma pessoa sozinha num contexto em que existem sempre... existe até, nós temos algumas coisas nas paredes e etc, e coisas que podem ser um pouco mais privadas no contexto de produto. Não temos informações de clientes escritas na parede, é mais informações de produto. Mas lá está,
tudo que, de alguma forma, seja relativo à segurança pronto, e à tal questão da privacidade na organização. Esse é o primeiro ponto, ou seja, certificação implica não só que uma pessoa passe num teste e selecione umas caixinhas, mas que tenha também uma certa noção. E mesmo nós internamente temos muita partilha de informação sobre o que é que se vai passando a nível de informação, alguns breaches de informação que às vezes até possam não ser muito, possam não significar muito para as pessoas quando leem esse tipo de notícias, a não ser que depois leiam que associada a esta fuga de informação houve uma multa de X milhões de euros, aí a pessoa já fica, então isto é importante. É sério. Nós tentamos perceber um pouco melhor, até como organização internamente, como é que os dados normalmente são usados e como é que são compartilhados dentro de todo este sistema que é o AdTech e a MarTech, etc. E, pessoalmente, se as pessoas percebessem um pouco melhor qual é o business model da Google em si, se calhar poderiam ficar um pouco mais... ficariam mais preocupadas do que contactar o banco para que lhes dê toda a informação que eles têm deles, desde o credit score até ao formulário que preencheram no balcão. Ou seja, para você, Diogo, aquilo que tem acontecido, que eu acredito que também é um pouquinho que vai acontecer talvez no Brasil, a gente aqui prevendo o que vai ser a reação do próprio titular de dados, versão brasileira, mas existe aqui uma dualidade, não é? Ou seja, o titular pode ser altamente incisivo para determinados tipos de setores, mas para outros até a utilização de, sei lá, de canais digitais no seu celular ou partilha de informação pessoal em plataformas de social media, não é? Já não é tão preocupante assim para o titular, não é? Mas determinados tipos de entidades que para eles essa questão está pertinente. Você acha que por detrás disso está a confiança que determinadas entidades passam para os seus clientes, ou a principal questão aqui é para o titular ter essa maior preocupação com determinados tipos de setores do que outro é o que exatamente? Ou seja, por que nós nos preocupamos tanto mais com e pedir informação sobre bancos, o que ele tem sobre mim, mas ao mesmo tempo eu estou partilhando tudo da minha vida num social media, não é? Como é que a gente cria esse equilíbrio com o titular de dados, né? Eu acho que, falando na parte financeira, eu acho que a pessoa adequa muito o nível de segurança e o nível de privacidade ao setor com o qual fala. É um pouco por aí. Aplica-se o mesmo em finanças, aplica-se o mesmo em saúde, apesar que eu vou a um centro de saúde, estou à espera no centro de saúde e aparece o meu nome completo no ecrã para dizer quem é que vai a seguir. Pronto, são os tais detalhes da regulamentação de proteção de dados que são um pouco estranhos e inóculos até. Mas é um pouco a questão de eu vou supor que o banco precisa de ser seguro e precisa de ter cuidado com os meus dados, portanto eu vou-me assegurar que eles estão a fazer isso. É um pouco por aí, porque a questão é, eu tenho uma conta no Facebook, o Facebook não vai saber, o Facebook não sabe que eu estive aqui, eu consultei este site e não sabe X, Y e Z. Sabe, mesmo que uma pessoa não tenha uma conta no Facebook, o Facebook tem a possibilidade de acompanhar o percurso dessa pessoa online. E depois, se uma pessoa quiser até ver um pouco mais da consequência que esse tipo de entidades e os business models que têm possa ter, é uma questão de ver o documentário sobre o Cambridge Analytica, que está disponível na Netflix, e pronto, e as pessoas depois podem ter uma ideia do tipo de informação que é rastreada, e as pessoas podem acreditar que essas entidades sabem muito bem mais do que sabem os bancos sobre nós. Ou seja, que há setores em que a preocupação do titular é bem maior do que outros, onde o titular está partilhando talvez até mais dados pessoais, não é? Sim. Sem dúvida. É tudo uma questão, às vezes, de expectativas. Nós vamos falar com um banco,
Ou seja, um banco tem o nosso dinheiro, portanto um banco tem de ser seguro, portanto tem que ser privado, tem que ser tem que cumprir com todas as normativas, portanto o Facebook ou o WhatsApp ou o que seja, já nem tanto, não preciso estar preocupado. A gente até, por exemplo, talvez a nível também de e-commerce, onde a gente está fazendo pagamentos eletrônicos, a gente também tem essa preocupação de garantia, para ninguém roubar os meus dados do meu cartão de crédito e garantir que isso está seguro. No Brasil é muito curioso, e no Brasil, o Brasil nesse caso é até um caso que eu diria até um pouco paradoxo, porque há uma grande preferência ainda por pagar com boleto bancário, que é um método muito seguro, entre aspas, seguro, mas é um método mais tradicional de solicitar o boleto e ir à loja e pagar o boleto na loja. Mas depois, o outro lado da proteção de dados e da consciência com a informação que é partilhada é um pouco diferente, mas aparentemente são dados que estão a crescer, pelo menos de acordo com algumas estatísticas e alguns estudos feitos pela própria Kaspersky sobre o uso da internet por usuários brasileiros. Portanto, okay. Então, basicamente, é mesmo passar mais uma vez a questão da sensibilização. Provavelmente, alguns setores vão ter que sensibilizar de uma maneira mais incisiva os seus titulares de dados e ter maior transparência. Sim. Então, por arrasto, não é? Por assim dizer, não é? Começando a criar essa sensibilização em alguns setores como consumidor, a gente também vai passar talvez a se preocupar também com a maneira como nós, consumidores, estamos partilhando os nossos dados pessoais com outros setores que inicialmente nem passaria pela nossa cabeça essa preocupação, não é? Maria, pegando um pouquinho aqui a vertente do que o Diogo estava falando, seja, como é que, e vendo também um pouquinho, pegando aqui a vertente de tecnologia, não é? Nós, QuidGS, não somos uma empresa maioritariamente B2C, a gente não tem um volume significativo de dados pessoais sendo armazenados aqui dentro de casa, não é? A gente tem dados pessoais trabalhados pelos nossos sistemas, mas não aqui dentro de casa. Mas nós também tivemos essa preocupação, temos a certificação 27001, que o Diogo estava mencionando. Para você, essa questão da sensibilização interna das equipes, e ao mesmo tempo, nós diretamente você que tem trabalhado na implementação na área financeira do nosso sistema de gestão de proteção de dados, você sentiu isso, ou seja, que há alguns setores em que havia uma preocupação significativa da maneira como os titulares iam ser geridos e eles assumiram na hora, não, vamos tornar esse canal transparente, e outros setores que vamos deixar para depois, a gente vai conversando e vai entendendo como é que as coisas vão acontecendo. Isso vai muito de acordo com o Diogo estava a dizer, lá está, é muito por setores e tem muito a ver com a expectativa, ou seja, pronto, aí o exemplo da QuidGS em termos de titulares não é tão interessante, porque nós não temos, não é que, vou tentar dizer a frase o mais curto possível, mas manter-me correto, nós não temos titulares diretos da nossa responsabilidade. 90% dos dados pessoais que nós temos ou tratamos é no âmbito e numa relação contratual com empresas nossas clientes, portanto, logo aí a questão da transparência ou comunicação direta muda um bocadinho o contexto, mas sim, internamente também foi interessante ver o processo interno e a forma como as responsabilidades se alteraram um pouco, ou seja, o departamento de marketing e a questão da gestão das bases de dados e dos contactos, até na questão de organização de eventos. Viu-se um bocadinho alterada. Agora, nos nossos clientes, é muito engraçado, num processo de implementação, o choque de expectativa-realidade, ou seja, e aí posso dizer, o setor bancário estava em pânico, posso dizer, o setor bancário, quer dizer, na minha experiência, na nossa experiência, havia algum medo, ou seja, lá está, como as pessoas associam muito, eles têm o meu dinheiro, eles têm que ser seguros, eu tenho que me assegurar disso, estavam muito habituados a ter muitas queixas e questões variadas e, portanto, assumiram que a proteção de dados não ia ser diferente. E a verdade é que durante o primeiro ano não foi diferente
choveram, mas literalmente choveram pedidos de exercício de direitos, mas eventualmente cá está, com a sensibilização, a apresentação da informação, o crescimento do senso comum, também temos que dizer que Portugal, interessante também, a sociedade em si também já aprendeu, desceu muito. E a verdade é que depois deu-se este processo, que é, ao início era uma preocupação e quase um stress cada pedido que entrava, e no fim aquilo já era uma oportunidade de comunicar e saber do cliente e estar a par, em que lá está, nós temos clientes que estão a aproveitar isso para fazer disto um momento de serviço de qualidade, ou seja, está satisfeito com o seu serviço, ou seja, já não é só proteção de dados, aproveitam a interação para saber se está contente com o seu serviço connosco, se está, o que é que tem achado até agora, o que sabe sobre proteção de dados, sempre que ensinamos, ou seja, estão a aproveitar para mudar completamente a utilização, estão a aproveitar para utilizar a proteção de dados a favor deles. Ou seja, você acha que a proteção de dados foi aproveitada por essas organizações para se transformar num fator de confiança para os clientes? Uhum. Sim, claramente. E para fechar aqui com chave de ouro a nossa webinar, vocês acreditam, e vocês que também estão em equipes operacionais e que põem a mão na massa na vertente de proteção de dados todos os dias, vocês acham que a proteção de dados e todos os ditames a nível de procedimentos, vertentes legais e a parte de gestão do consentimento, a revisão das políticas de cookies, isso, apesar de ser um esforço significativo da entidade, vocês acreditam ou vocês acham que vale a pena a gente garantir isso dentro de casa e rever esses procedimentos e aproveitar esse momento de pré-entrada em vigor da LGPD no Brasil para rever o que está dentro de casa, ou que maioritariamente é um peso negativo, por assim dizer, que muitas empresas assim pensam, né? Tanto aqui no mercado europeu como a nível internacional, que a proteção de dados vem trazer para o negócio. Qual é a visão de vocês relativamente a esse ponto? Pegando aqui que a Maria já garantiu que é, sem dúvida, um fator de competitividade e confiança para os clientes, mas internamente, a nível operacional, se isso tem um impacto negativo ou tem um impacto maioritariamente positivo para a organização? Eu vou aproveitar para ir no seguimento, ou seja, da mesma forma que a gestão de titulares e até mesmo a transparência das cookies e a transparência de um site é uma oportunidade ou um critério de competitividade, eu acho que desde que, e voltamos outra vez à mesma coisa, e houve uma expressão que foi muito usada na altura cá em Portugal especialmente, e então acho que aqui na QuickGest nós usámos muito, que é a questão do partido fantaspostas, que é uma frase que eu não adoro, mas é verdade, ou seja, a proteção de dados, tentarmos tratar de tudo à primeira e acertar e ter tudo completo, não vai dar, não vai dar. Ou seja, mais vale priorizar, atuar por prioridades e pouco a pouco ir refazendo as coisas dentro de casa. Mas não deixa de ser uma oportunidade de arrumar a casa, ou seja, o que eu tenho mais visto e que acabo por achar o mais interessante de acompanhar estes projetos de implementação é o desconhecimento próprio. Ou seja, o regulamento, e aí aplica-se, quer dizer, é igual nos dois, quer a Lei de Proteção de Dados brasileira, quer o regulamento, obrigam a que a equipa de informática, a equipa jurídica e a equipa de comunicação, mais a administração, portanto, nós fazemos um triângulo que basicamente consegue incluir, se nós quisermos muito, a empresa inteira, estejam coordenadas e sabedoras do que a empresa faz com dados pessoais. Quando até agora muitas das empresas viviam a leste. E se começarmos a pegar em determinados setores, a administração, 90% dos casos, não faz a menor ideia, nem sequer está muito preocupada com isso. E com razão, porque não é... Ou seja, como é que eu ia dizer? Eles não têm que saber quantos NIFs e em quantos sítios estão... Peço desculpa, porque está o CPF... A empresa gere, não é? A empresa está recolhendo, a empresa está gerindo. Eles querem saber se está em conformidade com a lei ou não. Cá está. Eu só tenho que saber se está em conformidade ou não e validar o procedimento que está definido. Mas isso não é muito diferente do que acontece numa auditoria. Quer seja de 27.001, quer seja de 9.001. E mais uma vez,
qualquer uma destas auditorias, ou qualquer uma destas certificações, é sempre visto como uma oportunidade de melhoria. Portanto, eu acho que o truque está, para mim, em olhar para o regulamento como uma oportunidade de melhoria da organização, ou seja, vão passar a saber onde têm as coisas, como as têm, e obriga, ainda para mais, uma das coisas que eu tenho visto mais é obriga o Departamento de Informática a organizar-se. E quem diz o Departamento de Informática diz os arquivistas com o papel. Bem, aqui é a meia-culpa, eu venho dessa área, não é? E, para mim o papel tem de ter valor e os arquivos são para estar arrumados, mas é uma oportunidade para estes departamentos mostrarem a importância e o valor que têm, porque no fundo, se não funcionarem, dinamitam por completo a eficiência de uma organização. E, portanto, o GDPR só obriga a pôr no papel onde é que eles estão, como é que eles estão, qual é o seu estado de saúde, que também é importante, ou seja, nós vimos que muitas organizações não tinham a mínima noção das configurações, do perigo que era, vamos imaginar, a configuração de rede que tinham, por exemplo. Há determinadas preocupações que passam a estar na ordem do dia. E o regulamento, lá está mais uma vez, se tentarem resolver tudo à primeira, vai se tornar um problema, efetivamente. Mas se começarem por uma identificação dos problemas, uma definição de prioridades e a resolução, é uma oportunidade. Mesmo para ganhar eficiência interna, ou seja, não é só competitividade e confiança dos clientes. Mesmo como organização, poderem assegurar e receber e dizer eu estou conforme, implica que não sei quantos procedimentos estão feitos de forma eficiente. E, portanto, eu acho que é uma oportunidade. Bem planeado. Ok. Diogo, vai na mesma ideia que a Maria? Pô, eu gostei bastante e acho que até é algo que na prática pode ter aplicações muito interessantes, que é esta tal questão de converter o que é uma obrigação legal numa oportunidade de serviço ao cliente e de alguma forma até de diferenciação. Ou seja, abre mais possibilidades de comunicação, abre mais, não é que uma pessoa vá vender um cartão de crédito quando está a responder a uma solicitação num sujeito de dados. Não é essa a intenção, mas é mais uma oportunidade de interagir, é mais uma oportunidade do cliente saber que do outro lado está uma organização que se interessa e que se preocupa com esses dados, mais até com o cliente do que em estar em conformidade com a lei. Porque estar em conformidade com a lei é bastante importante, mas o cliente está mais preocupado em ser no tratamento que tem. Também estamos agora a ver cada vez mais um enfoque e uma preocupação nessa vertente da privacidade. Basta ver neste momento qual é o posicionamento da Apple em relação à própria Google, por exemplo, apesar de não haver há uma competição direta em alguns aspectos, mas não é em todos, porque são marcas com uma abrangência enorme, mas a própria Apple dá muitas alfinetadas na Google, sempre assentes o nosso ponto de venda principal, ou um ponto de venda muito forte que temos, é a privacidade. E basta ver várias campanhas, várias ações de marketing mais agressivas que eles têm nesse sentido. É muito o que a Maria explicou. Ou seja, o que acrescentaria é uma empresa tentar focar-se no que está especialmente a fazer, ou seja, se nós estamos mais focados numa vertente de atendimento ao público, uma vertente física e como é que processamos essa informação em loja, por exemplo, devemos focar-nos mais nesses processos. Se o nosso foco é mais digital, devemos focar-nos mais no que acontece no digital, não é tentar resolver tudo de um momento para o outro e de uma vez só. Ok. Pegando aqui uma pergunta que foi lançada aqui pelos nossos participantes, e que é diretamente para você, Diogo, mas acho que de alguma maneira também está relacionada com o posicionamento aqui da QGIS, Maria, que é qual o perfil que deve mais se preocupar, né, por assim dizer. A pergunta diretamente do Carlos é qual o perfil da empresa aqui no Brasil que você acredita que é o principal foco, pequena, grande, que mercados é que devem estar mais preocupados em função do que foi a própria experiência europeia?
eu focaria-me, eu vou dizer da experiência europeia, se vamos atrás da experiência europeia e se formos atrás da questão de respeitar e da questão de assegurar que a LGPD ou a RGPD são cumpridas, eu focaria-me nas indústrias ou empresas que foram penalizadas, de alguma forma. E esse seria o meu foco, porque é sempre uma questão de assegurar que o mesmo não nos acontece a nós, essencialmente, e deve ser esse o enfoque. A RGPD, por exemplo, pelo menos no contexto em que trabalhamos, pela experiência que tenho, existe um critério um pouco mais leve para pequenas empresas do que para médias e grandes empresas. Ou seja, os requisitos não são tão fortes, mesmo a nível, por exemplo, de ter um DPO e mesmo a nível de certos requisitos que essas empresas mais pequenas têm, ou que o RGPD tem, não se aplica tanto a empresas pequenas. Eu acredito sempre que será dentro das empresas de pequena e grande dimensão. E falar mais neste momento, quando às vezes falamos de empresas de média dimensão e de grande dimensão, mas com tudo o que está a acontecer na internet, já temos empresas que processam ou que estão valorizadas em milhões e milhões de reais. E se equipararmos o que acontece na RGPD, por exemplo, em que uma multa equivale a X ou uma percentagem da faturação, estamos a penalizar uma média empresa a nível de humano, que serão 50 pessoas, 60 pessoas, o que seja. Uma multa desse género pode representar algo significativo. Portanto, aqui já estamos a falar de uma média empresa. E uma grande empresa aí será, obviamente, uma preocupação, porque existem vários pontos de contacto, existem várias possibilidades em que pode existir algum problema ou algo mais propenso a trazer problemas relacionados com a RGPD. Aqui não falo em cookies, aqui já falo onde é que os dados são mantidos, segurança dos dados, segurança de servidores, protocolos no site, ou seja, tudo isso são pontos que devem ser considerados. E quanto maior uma organização for, mais recursos devem estar dedicados a esse tipo de ação. Não sei. Mas também acaba por depender, e, por exemplo, dando aqui, eu acho que primeiro a gente entender que há aqui uma grande diferença do que é considerado uma média empresa em Portugal e na Europa no geral, do que é considerado uma média empresa no Brasil, não é? Mas indo talvez um pouquinho mais além, pensemos, por exemplo, numa clínica, clínica de pequeno porte, mas que gere um volume relativamente significativo de dados que são considerados como dados sensíveis, não é? E pegando o setor da saúde, que é um setor que aqui, sem dúvida, houve uma preocupação e uma exigência talvez um pouquinho maior, não é? E que foi penalizado. Sim. A uma certa altura houve uma multa significativa a um hospital cá em Portugal. A primeira multa portuguesa foi no Hospital do Barreiro, exatamente. Então, de fato, também não são só as médias e as grandes, mas talvez também dependa do setor propriamente dito, como o Carlos também estava aqui perguntando, e do próprio tipo de dados pessoais que esse setor gere, ou que essa empresa gere. Talvez possa ser uma empresa de pequeno, médio porte, mas que gere dados sensíveis, que talvez a exigência e a preocupação a nível de segurança desses dados tenha que ser maior, não é? Maria, você concorda? Pegando também, a gente teve uma série de tipologias de clientes que se encaixam nessa vertente, né? Eu acho que, analisando os nossos clientes, a nossa experiência, e aí não vem só de clientes, até vem de todas as demonstrações e eventos que nós fomos tendo, das várias formações, há realmente uma proporção entre, ou seja, a atenção que é dada ou o nível de exigência vem de uma relação entre o tipo de dados que trata e o tamanho da empresa, porque o tamanho da empresa é fator, quer se queira, quer não, porque se sente que uma grande tem responsabilidade de conseguir dar resposta. E por muito que isto não seja legal, está, como é que eu ia dizer, o espírito está por trás, ou seja, é inconsciente achar-se isso, ou seja, se houver um problema
na Amazon ou numa... Não vamos tão longe. Muitas das multas europeias, estamos a falar de companhias aéreas que toda a gente assume que têm recursos e que têm dinheiro, que nem sempre é o caso, mas que têm dinheiro e que, portanto, têm a obrigação agora. de... Sim. Agora, então, Especialmente agora. Mas antigamente não, portanto, houve muita caça, notou-se, ou seja, setores que se está associado, que há dinheiro, tinham a obrigação de responder. E depois temos outro setor que vem muito na resposta do que nós já dissemos até aqui, que é como o setor bancário da saúde tem a obrigação de ser seguro, porque tem dados sensíveis e trata muitos dados. Ninguém quer saber que tipo de alergia, ninguém quer que seja público o tipo de alergia ou o tratamento que fez, ou seja, os dados da saúde são dados com que as pessoas se sentem, como é normal, não é? Pela sua sensibilidade Sim. e importância, as pessoas são preocupam muito apegadas, mais, não é? preocupam muito. Apesar de lá estar, depois temos situações caricatas, como a que o Diogo estava a contar, que nas câmaras não podem ter os nomes, mas na farmácia corremos todos os nomes e os remédios estamos a comprar. Que é E às vezes até o sintoma, e às vezes é muito pior, é muito mais embaraçoso o sintoma. Há aqui uma parte que é muito cultural, mas portanto, há aqui um contrapeso indeciso entre o tamanho e a área. Portanto, grandes empresas, mas depois também tem a ver com, por exemplo, uma grande construtora. A construtora, de cá, só tem que se preocupar com... Se não for construção para o consumidor final, né? Se for construção, por Sim, exemplo, de obras públicas. De obras públicas, quer dizer, claro que tem que se preocupar, e depende dos dados, por exemplo, vamos imaginar, se tratar os próprios dados em casa é um tipo de preocupação. Se subcontratar, até mesmo para os recursos humanos, já tem que ficar se preocupar. Porque se houver uma fuga de dados dos próprios trabalhadores, que não tem o mesmo impacto. Uhum. Mas, por exemplo, pegando e aqui o Carlos está acompanhando aqui a maneira como a gente está respondendo a questão dele. Ele fala, ou seja, a relação multa com a faturação da empresa é importante, a relação da tipologia de dados pessoais que a empresa gere também é importante. As grandes vão ser maioritariamente caçadas, por assim dizer, ou pelo menos vão ter aquela sensação de que pelo menos vocês têm que estar garantindo esse processo, não é? As pequenas e médias vão aos trancos e barrancos garantindo as coisas, mas vocês pelo menos têm que ser o pilar da implementação da lei. E ele fala sobre a questão da reputação. Imaginemos, por exemplo, uma startup que acabou de se alavancar, que está ganhando seus primeiros clientes, que está começando a ter um volume significativo e de repente acontece alguma coisa, a multa nem pode ser muito significativa, mas o impacto que isso pode ter a nível reputacional para aquela organização. Não é? A questão do impacto reputacional, aqui a gente tem discutido isso várias vezes, porque as multas já foram aplicadas, não é? Mas é mais difícil calcular o impacto reputacional de uma multa a médio e longo prazo do que você simplesmente receber essa multa e ter que pagá-la, não é? Mas é difícil você conseguir avaliar isso monetariamente dentro da sua organização. Mas buscando aquilo que a gente estava falando no início, né? A questão da confiança é o fator de diferenciação das entidades no que é a abordagem e a proteção de dados. E aquelas que negligenciarem essa vertente mais cedo ou mais tarde pagarão, por assim dizer, talvez não com multas, mas com a questão reputacional junto aos seus potenciais clientes ou seus clientes habituais, não é? Vocês concordam? Sim, eu só daria o exemplo e até deixo para depois as pessoas terem se quiserem analisar um pouco mais em detalhe, o melhor exemplo que eu me posso lembrar dessa perda de confiança derivada de um data breach, de um vazamento de dados, é o caso da Equifax. Ou seja, o caso da Equifax é sintomático disso. E se formos a pensar que cada pessoa tinha direito, se não me engano, a poder ser ressarcido eu acho que o máximo seria à volta dos $500. Ou seja, para uma empresa como a Equifax pode parecer algo residual, mas depois se nós multiplicarmos isto por milhares de pessoas, aí já pode ser diferente. Mas a Equifax caiu ou decaiu muito mais pela questão da perda de confiança do que pela questão da multa. Propriamente da multa. Ok. Bom, eu acho que a gente, de alguma maneira, abordou todos os temas possíveis relativamente a esse ponto. Com certeza haveria outras perguntas que a gente poderia lançar e ficaríamos aqui a tarde toda discutindo proteção de dados e a nível de gestão
do exercício de direitos dos titulares, mas pronto, a gente cumpriu aqui com o nosso objetivo em termos de como é que a gente queria partilhar essa informação aqui com os nossos participantes. Esse vídeo que a gente está gravando, a nossa webinar, essa webinar vai ser depois disponibilizada no nosso canal do YouTube para vocês acompanharem, reverem pontos altos e principais questões que foram aqui discutidas. Eu queria deixar o meu agradecimento ao Diogo e à Maria pelo excelente contributo aqui, todas as perguntas que a gente levantou, todos os pontos que foram aqui partilhados. Sem dúvida, eu espero que os participantes que tiveram presentes aqui na nossa webinar saiam daqui com experiências, com ideias, com talvez uma maneira mais clarificada de como dar os primeiros passos para a gestão do exercício de direitos dos titulares. E também nós, como consumidores, não é, pensarmos e começarmos a nos sensibilizar no Brasil o que vai ser a entrada da LGPD e que tipo de exigência que a gente deve fazer às nossas empresas, às nossas entidades. Agradecer a todos pela presença e ficam até já para a nossa próxima edição do Data Privacy Talks. Obrigado. Obrigado, Maria. Obrigado, Sofia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.